E também a sexta-feira, que encerra uma semana em que chega ao ápice a tensão entre dois poderes, executivo e legislativo, governo federal e as duas casas, nas figuras dos presidentes Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara dos Deputados, que ontem lideraram uma sessão de derrubada de uma série de vetos. Assim, foi uma onda, uma avalanche de derrotas para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que eram 63 vetos, 52 foram derrubados. Vetos que dizem respeito ao licenciamento ambiental, uma pauta cara ao governo, não sei se a todo o governo, porque tem uma ala liderada ali pela Casa Civil, pelo Ministério de Minas e Energia, que é muito mais pragmática e quer ver esses empreendimentos, investimentos ligados ao PAC avançarem, mas certamente há uma ala ligada à ministra Marina Silva, viu como derrota e já falam em judicialização. A gente vai trazer isso já já. Olha a imagem aqui do... Normalmente, olha, a sessão do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional é esse cara que vocês estão vendo aqui, que é o Davi Alcolumbre. Mas ele, a gente até pediu para frisar a imagem, estava ao lado ontem, de forma, assim, muito menos usual, de Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados. Essa imagem simboliza, ela diz muito, ela diz o seguinte: olha, nós estamos unidos aqui para cravar essa derrota juntos, impor juntos essa derrota ao Palácio do Planalto. Cada um tem os seus motivos para estar insatisfeito, tem seus motivos para discórdia. Aliás, o Hugo Mota, ontem eu trouxe isso numa coluna aqui no UOL, tinha se reunido na noite anterior, no final da tarde, lá para umas 6, na residência oficial da Câmara, com Gleice Hoffmann, que é a ministra responsável pela articulação política do governo federal. Mas nem isso foi suficiente para amenizar essa derrota por larga margem, tanto de senadores e deputados. Mas derrota do quê? Vamos mostrar a arte aqui. Primeiro, do licenciamento ambiental, uma série de pontos derrubados. Isso já era para ter sido votado numa sessão do Congresso Nacional, conjunta do Congresso, antes da COP, segurou-se um pouco justamente para não ficar aquela coisa ruim, né? Aquele sentimento, aquele clima ruim. Olha, de 56 dos 63 dispositivos foram derrubados licenciamento ambiental, desrespeito ao agronegócio, indígenas e quilombolas, autolicenciamento, Mata Atlântica. Eu até anotei alguns pontos principais aqui para resumir para vocês o que mudou, né? Primeiro, a LAC, que é uma licença por adesão e compromisso de projetos de médio potencial poluidor. O que quer dizer isso, afinal de contas? Né? Que projetos de médio potencial poluidor podem fazer uma autodeclaração. Eles se autodeclaram compromissados com o meio ambiente, é como se eles fizessem o seu próprio licenciamento ambiental ou se comprometem a aderir ao licenciamento ambiental de forma automática. São licenciamentos estaduais, você pode fazer de forma automática e, por isso, não precisa de passar por todo aquele rito. Estados e municípios, derrubados vetos que permitem que estados e municípios tenham suas próprias regras de licenciamento. Então, esvazia o poder do governo federal e dá mais autonomia aos estados e municípios, que, de repente, podem ser mais flexíveis as regras, dependendo de quem está à frente do governo estadual, de repente, dependendo se ele tem aquele ambiente, está inserido naquele ambiente mais amigável aos negócios, que quer passar uma espécie de rolo compressor sobre o meio ambiente. Outro ponto importante, preservação à Mata Atlântica, né? Derruba o veto do presidente Lula, que concediu uma proteção especial, imagina, ao bioma da Mata Atlântica. Isso fica muito mais fácil agora com esse veto derrubado, né? Você passar por cima. Povos indígenas e quilombolas, derrubado vetos que restringiam a consulta a indígenas e quilombolas em projetos que impactassem os seus territórios. Não precisa mais de consulta. E o CAR é a dispensa do licenciamento ambiental para produtores rurais que já têm um cadastramento ambiental rural pendentes de análise por órgãos estaduais. Então, eles não são definitivos, mas ainda estão pendentes de análise e eles já podem dispensar o licenciamento ambiental. Vamos ouvir, então, o que disse Davi Alcolumbre durante essa sessão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. Deliberar sobre vetos presidenciais é parte essencial do processo legislativo. É nessa etapa que o Parlamento reafirma sua prerrogativa de dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, participou ontem do UOL News, segunda edição, com uma entrevista exclusiva. Vamos ouvir o que ela diz depois dessa sessão conjunta, ou seja, depois da série de derrotas. Já eu vou mostrar para vocês também com uma arte preparada das derrotas do PROPAG, que é aquele programa de financiamento
para os estados, né? Financiamento em regras mais flexíveis, menos onerosas para os estados. Também teve uma série de vetos derrubados. Antes, vamos ouvir a ministra Gleice. Já falei com a ministra Marina Silva, conversar com a Casa Civil, com o nosso jurídico, para ver o que nós podemos fazer para corrigir o curso dessa situação. Nós não podemos ficar sem uma legislação de licenciamento ambiental. Então, com certeza, a gente vai ver o que é possível fazer por decreto, enfim, por uma legislação que seja por parte do Executivo, né, decreto, portarias, eu acho que é muito pouco, e vamos estudar, inclusive, a possibilidade da judicialização dessa matéria. Essa é a palavra-chave, né? Judicialização, ela já deixa no ar. E a ministra Marina Silva também concedeu uma entrevista ontem ao All News, segunda edição. E, é claro, os ambientalistas são muito críticos de todos esses vetos que foram derrubados, porque acham que vai abrir a porteira aí para você passar por cima de uma série de regras caras ao meio ambiente. Ora, se continuar demolindo a legislação ambiental, não há nem como o IBAMA, o ICMBio, a PRF, a FUNAI, a Polícia Federal trabalharem, porque no Estado Democrático de Direito você trabalha com base na lei. Sem a lei, nós ficamos com as mãos amarradas para proteger a vida das pessoas, principalmente os mais vulneráveis. Vamos mostrar também a arte da Propag, né, dos vetos que foram derrubados em relação a toda a legislação que foi aprovada para refinanciamento da dívida dos estados com a União. Então, 2 vetos derrubados, os entes federativos afetados por estado de calamidade que aderirem ao Propag preservarão as prerrogativas do contrato de refinanciamento. Outro veto excluía do Propag o dispositivo que prevê os entes afetados incorporados ao saldo devedor. Enfim, tá difícil de entender isso aqui, mas basicamente eles vão poder usar aquele fundo regional de desenvolvimento que é previsto a partir da reforma tributária. Os estados que forem prejudicados, eles vão receber um fundo, uma parte dos recursos da União. E esses recursos poderão ser usados para abater da dívida que os estados têm com a União. Isso tudo terá, e esses outros vetos terão um impacto no superávit primário do governo federal, nas contas primárias, que são aquelas antes do pagamento dos juros do governo federal. Então, isso tudo vai precisar ser endereçado para saber também o impacto nas contas públicas. Vamos a um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas fique por aqui que já a gente tem uma entrevista com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas. É já. E quem nos acompanha pela televisão, vamos dar uma olhada nas bolsas. Ontem, obviamente, foi um dia de sessão esvaziada, porque foi feriado nos Estados Unidos, de ação de graças, de Thanksgiving. Portanto, as bolsas perdem um pouco o parâmetro de Nova York. Com isso, o dólar subiu 0,32%, chegou a R$ 5,35. O índice Bovespa escorregou um pouquinho para 158.360 pontos. E aí a gente passa disso para as negociações atuais. Nova York, como eu falei, estava fechada, então nem vou passar o fechamento, porque é o fechamento de quarta-feira, mas a Ásia encerrou as negociações há pouco. Tóquio caiu 0,07, muito próximo ali à estabilidade. Hong Kong, queda de 0,34 aos 25 mil pontos, e Xangai também exatamente igual, 0,34%. E na Europa, vamos dar uma olhada como estão as negociações hoje. Neste momento, Paris, 0,03 de baixa, Londres sobe um pouquinho, 0,18, Frankfurt e Madrid também com uma ligeira queda, todo mundo opera muito próximo à estabilidade. As bolsas de Nova York, elas até funcionam hoje, elas abrem, mas normalmente tem uma liquidez reduzida, porque é meio de feriado, está todo mundo viajando, é o principal, ou comemorando, celebrando com a família, é o principal feriado americano, né? O Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça. Então, o que acontece? Você perde um pouco a liquidez em todas as bolsas do mundo, perde um pouco o parâmetro, mas está todo mundo um pouco mais naquela toada de que o FED, o Banco Central Americano, todos os dados divulgados até agora, mesmo aqueles atrasados, referentes a emprego, a inflação e os anúncios do possível substituto do Jerome Powell, que é o presidente do FED, e provavelmente, quer dizer, pelo que está dito até agora, mas a gente sabe que o Trump muda muito de ideia, pode ser o Kevin Hassett, que é o conselheiro econômico do Trump, que é alguém que está muito alinhado à cabeça do presidente americano, que é de reduzir juros. Então, por isso, a expectativa é que o FED, por todos esses fatores, a expectativa é que o Banco Central americano faça mais um corte na taxa de juros, o terceiro consecutivo na última reunião do ano, em dezembro. Já por aqui, o Galípolo ontem participou
de um evento do Itaú e, mais uma vez, foi muito taxativo, hawkish no jargão do mercado, quer dizer, muito duro, muito conservador, falando sobre as perspectivas para o Banco Central, né? Dizendo, tem uma parte da curva que já está precificando, está dando de barato a queda já para janeiro, porque em dezembro todo mundo sabe que vai manter, isso o mercado é unânime, a taxa de juros em 15% ao ano, que é o patamar mais alto das últimas 2 décadas. Agora, o pulo do gato é que muita gente, o mercado está mais dividido para saber se o Banco Central começa a cortar juros em janeiro ou em março. E ontem o Gabriel Galípolo manteve esse discurso mais conservador, mais hawkish, e alimentou ainda mais a perspectiva de que essa queda de juros possa ficar para março. Mas ontem saiu um indicador, né, que tem a ver com o mercado de trabalho, é o CAGED. Hoje sairá outro, né, que é a PNAD contínua. O que é o CAGED? O CAGED são os empregos com carteira assinada, então são os empregos formais, não diz respeito a todo o mercado de trabalho, é uma estatística compilada pelo Ministério do Trabalho. O pessoal da televisão de volta já reunido conosco, há tempo de se debruçar sobre os números ontem do CAGED, que vieram abaixo do esperado, né? Mostra um trabalho, ainda o mercado de trabalho é obviamente muito pujante, a gente está no menor índice de desemprego da série histórica, da história, 5,6%. Hoje sai um novo índice, da PNAD contínua, né? Indicador divulgado pela PNAD contínua, e é possível que reduza um pouquinho mais, pelo menos essa expectativa dos economistas, para 5,5%. Mas voltando aqui ao CAGED, o que demonstrou ontem? Né? 85.100 vagas geradas em outubro, um recuo de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado, outubro de 24. Aí aqui tem o número de contratações e demissões, de janeiro a outubro de 2025, ainda uma geração muito forte, né? 1.800.000 vagas formais geradas neste ano de 2025.